Olá, queridos amigos e amigas, uma excelente segunda-feira para todos nós. Que Jesus se faça presente no nosso dia, se faça presente no nosso lar e nos cubra essa semana com teu manto de amor, que concede paz e serenidade na nossa alma. Sejam muito bem-vindos a estes minutinhos aqui que a gente se encontra todos os dias às 7h30. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão juntos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós retiramos uma passagem do Evangelho, fazemos a leitura dessa passagem com muito amor, com muito carinho, e através dessa leitura a gente tece ali uma reflexão, e aí nós compartilhamos aqui com todos vocês. E hoje nós vamos começar a nossa semana, começar o nosso dia. Vou convidar a todos para irmos lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos a gente refletir o item 5 deste capítulo, Obreiros do Senhor, que é a nossa passagem. Bom, vamos começar aqui trazendo uma historinha para nossa reflexão. Também lá do livro Luz Acima, nesses últimos dias nós temos compartilhado muitas historinhas de Humberto de Campos deste livro. Lembremos que o livro Luz Acima, ele é psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico, e foi ditado pelo espírito de Irmão X. Hoje nós sabemos que o Irmão X é Humberto de Campos. Então, em cada capítulo, Humberto vai trazer um conto, uma história ali que vai refletir, às vezes, uma conduta que a gente tem, um pensamento. Então, alguns personagens dessas histórias, a gente vai vendo o nosso reflexo da personalidade, do modo de pensar, da forma às vezes que estamos conduzindo a nossa vida, e serve de extremo ensino para todos nós, cada historinha deste capítulo. Então hoje nós vamos compartilhar aqui uma história que se encontra lá no capítulo 18 deste livro. Humberto vai narrar para nós aqui sobre um homem que estava ali em profunda oração com Deus, numa comunhão muito verdadeira realmente, que até emocionava ali as palavras que aquele homem soava para o nosso amado Pai. Ele estava ali, abrindo as portas da sua alma, colocando-se como servo do Senhor e rogando para que Deus lhe desse a oportunidade de servi-lo, para que Deus desse a oportunidade dele ser um obreiro do Senhor. Então Humberto, eu vou trazer aqui para nós, narra que esse homem, no meio dessa oração, dizia assim: Senhor, abre-me os celeiros da prosperidade espiritual. Preciso crescer mentalmente para servir-vos. Sinto, Pai, que minhas forças jazem adormecidas. Então o homem está ali pedindo oportunidades de crescimento espiritual, dizendo que às vezes as potencialidades no bem dele estavam adormecidas. Então que Deus pudesse conceder a ele momentos, situações que ele pudesse ali despertar, que ele pudesse crescer espiritualmente. E era uma prece tão sincera que até ele emocionava quando ele conversava com Deus. Foi uma prece longa. Em outro momento ele diz assim: sou vosso, pertenço-vos, dilatai meu entendimento, dai-me ocasião de revelar o aproveitamento das bênçãos que me concedestes. Ou seja, verdadeiramente aqui, ele estava abrindo o seu coração a Deus, pedindo oportunidades para que ele pudesse servir, para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse se aperfeiçoar. Ele estava ali realmente num ato de devotamento ao Senhor, rogando que fosse feita a vontade do Pai, mas que ele pudesse ter essas oportunidades de aprendizado. E aí, quando ele encerrou a oração, uma oração belíssima, aliás, ele encerrou essa oração, ele até chorou ali no final, se emocionou, e aí ele estava voltando para casa, voltando para o seu lar, realmente aguardando esse momento que ele pudesse mostrar toda a sua devoção, que ele pudesse servir ao Senhor.
Então ele estava voltando para o seu lar ali, quando no meio do caminho a esposa dele aparece, toda aflita, toda desesperada. E ela chega para ele e diz que um dos filhos dele precisaria passar por uma cirurgia ali de emergência que aconteceria em breves horas. Então, ele já começa a ficar atordoado. Ele ficou assustado com aquela notícia. Ele não teve nem reação. E antes mesmo que ele pudesse digerir aquela notícia, aquela infeliz notícia daquele momento, chega até ele um servidor fiel que trabalhava com ele, também muito assustado, e começa a contar a ele que dos algodões que eles tinham ali colhido tinha tudo pegado fogo, tinha incendiado, não tinha restado nada da colheita que eles tinham feito. Então, com essas duas notícias, ele cai ao chão, desesperado, como se ele tivesse anestesiado, sem reação, sem nada. Um turbilhão de emoções toma conta dele, ele perde as forças. E aí, nesse momento, uma tia dele, mais velha, também chega até ele, se aproxima e avisa ele que o pai dele está passando por um processo muito aflitivo, que está doente, está agonizando e está ali numa cidade próxima, provavelmente necessitaria da ajuda dele. Então, com essas três notícias, ele se vê atordoado. Um homem que tinha se mostrado devoto por uma prece sincera a Deus, rogando ao Pai que ele lhe desse oportunidade de servir. Naquele momento, minutos depois da sua prece, como Humberto nos fala, se esqueceu completamente da bondade divina. Se esqueceu completamente da justiça perfeita do nosso Pai. E aí, naquele momento, aos prantos, sem compreender nada, vou ler para nós o que Humberto de Campos fala. Ao invés dele receber os testes divinos com fortaleza e serenidade, a fim de melhor e mais plenamente aproveitar a oportunidade de elevação, ele gritou: onde está Deus que não ouve as minhas orações? E caiu no leito, vencido, quando a luta apenas começava, fugindo das responsabilidades de crescimento espiritual. Olha que interessante essa história que Humberto de Campos traz para todos nós. Um homem que rogava profundamente oportunidades para ser um obreiro do Senhor. Quando Deus envia para ele oportunidades de servir na seara de aperfeiçoamento moral, espiritual, de servir também como amparo ao próximo, ele esquece de toda a bondade divina. Ele simplesmente começa a questionar onde está Deus, que não ouve as orações dele, e ele cai no leito vencido antes mesmo de começar os testes, de começar o aprendizado, de começar a servir ao Pai. Essa história, ela é muito rica para todos nós, porque quantas vezes a gente acreditou que ser um obreiro do Senhor, que trabalhar na seara do bem, era um serviço tranquilo, de águas serenas, que não aconteceria nada demais, que a gente estaria livre dos infortúnios, que a partir do momento que a gente começasse a servir a Jesus, nenhuma prova mais chegaria, nenhum desafio chegaria até nós, e que estaríamos ali vivendo realmente uma plenitude por servir ao bem. Só que a gente começa a compreender, e Humberto de Campos traz isso para nós, o Evangelho de hoje também traz isso a nós, que quando a gente abre o nosso coração para servir verdadeiramente na obra do bem, na obra de Jesus, na obra do nosso amado Pai, nós continuaremos passando por provas, por desafios, por momentos que muitas vezes vão ali arrebatar o nosso coração, retirar o nosso chão, mas que são instantes da vida que vão colocar à prova a nossa fé e fortalecer ainda mais a nossa fé, o nosso elo de comunhão com o nosso Pai. Servir na seara do bem não é ficar
de braços cruzados, vivendo uma plenitude. Servir na seara do bem é muitas vezes um trabalho árduo, que vai demandar muita coragem. Coragem de enfrentamento, muitas vezes, do nosso interior, dos nossos vícios morais. A gente, para servir a Jesus abertamente, para fazer a vontade do nosso Pai, é indispensável que dia após dia a gente busque se despir do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque se a gente fica colocando o nosso ego à frente do trabalho do bem, a gente dá voz à inveja, ao ciúme, à ira, ao ódio, e a gente acaba ali atrapalhando, o Evangelho nos diz isso, atrapalhando a obra do bem, porque a gente começa a colocar a nossa vontade, os nossos desejos à frente da vontade do nosso Pai. E quando a gente se abre realmente para ser um servo do Senhor, para obrar nessa estrada, nessa linda estrada do bem, nessa seara de Deus, a obra, ela não é nossa. Muitas vezes não é a nossa vontade que é feita, não vai ser do nosso jeito, mas a obra é de Jesus. A gente obra no bem, a gente serve ao bem em nome de Jesus, conforme a vontade do nosso Pai. Por isso que é indispensável a gente se despir do orgulho e do egoísmo. Porque olha só essa história que Humberto nos conta. O homem se abre ali, pedindo ao Senhor oportunidades para que ele possa ser um obreiro ali de Jesus, para que ele possa trabalhar na seara do bem. E quando Deus envia para ele oportunidades de crescimento espiritual, oportunidades para que ele possa amparar, para que ele possa servir, ele se vê vencido. Ele esquece da bondade divina. Por quê? Talvez não era a forma que ele esperava de servir a Deus. Ele esperava outra coisa. E muitas vezes a gente vai servir a Deus, vai ser através do esforço, do sacrifício, vai ser através das provas, das expiações, dos testes. É árdua jornada. A gente não tem que ficar, às vezes, esperando um campo límpido, florido, achando que o trabalho vai ser tranquilinho. Não. Olhemos aí a jornada do Cristo em serviço ao nosso Pai aqui na Terra, o quanto foi árdua a jornada do Cristo. Pensemos nós então que somos todos irmãos e estamos aqui como cooperadores da grande obra divina. Queridos amigos e amigas, é indispensável a gente levar essa mensagem no nosso coração. A gente está aí encerrando mais um ano, estamos fechando o nosso ano de 2021. É o momento que a gente começa a refletir sobre tudo que a gente foi semeando ao longo desses meses, desse ano que se passou. Então é um momento muitas vezes que a gente também desperta a nossa consciência. E quando a gente desperta e decide realmente se transformar, começar a se abrir para ser realmente um servo do Senhor, é indispensável que a gente tenha no nosso coração a consciência que a gente está ali não para fazer a nossa vontade ou do nosso jeito, que a gente está ali numa obra do bem em nome de Jesus, trabalhando para Jesus e servindo a vontade de Deus, porque dessa forma, tudo que aconteceu, os infortúnios, as provas que vierem, os desafios, as críticas que chegarem, o sarcasmo que chegar até nós, vai tudo passar. Por quê? A gente não vai acolher isso no nosso coração, porque o nosso foco não é trabalhar pra gente, o nosso foco é trabalhar para Jesus. Então, para não atrapalhar, o Evangelho diz isso, olha, para não atrapalhar a obra, a grande obra do bem, a gente deixa de lado nosso orgulho, nosso egoísmo, que seria afetado por essas situações de provas, desafios, críticas maldosas, a gente deixa de lado e o nosso foco é servir a Jesus. É amparar, é fazer o melhor que a gente puder na obra do bem, visando amparar os nossos irmãos, auxiliá-los na caminhada, também fazer a nossa grande reforma íntima, que isso é muito importante. Bom, gostaria de encerrar aqui lendo para nós um trechinho
que se encontra na nossa passagem de hoje, que é muito especial. Ele nos diz: porque àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Ou seja, aqueles que não recuarem diante de suas provas. O nosso amiguinho da história de Humberto de Campos, ele recuou diante da prova dele, porque ele achou que aquilo não era servir ao bem, e a gente serve ao bem de diversas formas. A gente é obreiro do Senhor de diversas formas, dentro do nosso lar, no nosso serviço também, na nossa sociedade. A gente pode sempre estar refletindo os ensinos de Jesus e servindo a grande obra do bem, somando aí para a grande obra do nosso Pai. Então, aqueles que não recuarem, a nossa passagem diz isso, que não recuarem diante das suas tarefas no bem, que são tarefas árduas, passar pelas provas, pelos desafios e pelas expiações, são momentos difíceis para nós. Mas se a gente não recuar, a gente vai estar servindo a grande obra de regeneração que o nosso planeta está passando, que a Terra está enfrentando, e de forma positiva somando para isso, porque a gente vai estar semeando boas sementes para o nosso futuro e para o futuro também da nossa humanidade. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, levando no nosso coração que é indispensável nos despir da preguiça, do ódio, do ciúme, da inveja, da vaidade exacerbada, do egoísmo, quando a gente está servindo a Jesus, porque a gente precisa colocar não a nossa vontade em primeiro lugar, mas sim confiar e colocar a vontade de Deus à frente da nossa, porque nós somos apenas servos que estão ali para cooperar na obra do nosso amado Pai. Tenha um excelente dia, uma excelente segunda-feira. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho. Convido a todos a estarmos aqui às 7h30 da manhã para a gente começar o nosso dia com um coraçãozinho aí recheado de ensinos dessas páginas que são verdadeira assim, esperança para todos nós. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que o amor de Jesus se faça presente hoje e sempre no nosso coração. Que assim seja.